Sejam todos bem-vindos, boa noite. Nós vamos começar mais um curso de Bíblia e nós vamos dar início com nossa oração. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, na última aula nós tínhamos visto a tomada de Ai, que era bem interessante, e hoje nós vamos então verificar como que aos poucos o povo de Israel irá tomando o resto de Canaã, né? Então invadindo, portanto, os reinos que estão circunvizinhos para depois fazer essa distribuição, portanto, entre as diversas tribos. Lembra que o povo cresceu muito, portanto, no Egito, então o território que vai ocupar também deve ser um território vasto, grande. Então, nós estamos no livro de Josué, no capítulo 11. E nós vamos ver, então, como se realiza, portanto, a conquista dos reinos do norte. Capítulo 11 nos diz assim: quando Jabim, rei de Assur, então, mais uma cidade, nós temos inúmeras cidades, né? Nós tínhamos visto na última vez Jericó, depois nós tínhamos visto Ai, agora é Assur. Ouviu isto, quer dizer, o fato que o povo de Israel está invadindo. E enviou mensageiros a Joabe, rei de Merom, ao rei de Sameron, ao rei de Axat, e aos reis que habitavam a montanha do norte, a planície do sul do Kineret, as terras da planície e as encostas de Dor a oeste. Quer dizer, eles querem fazer uma coalição. Eles querem unir-se para atacar Israel, já que Israel é forte, já mostrou sua supremacia. E como está passando Israel também a fio de espada, aniquilando por causa da guerra santa, do anátema, todos os povos, então eles se unem para combater unidos contra Israel. Os cananeus achavam-se ao oriente e ao ocidente. Então, os cananeus, eles se encontram, portanto, na faixa perto do Mar Morto, ocupando toda uma faixa, e também a oriente, fazendo uma faixa, deixando no meio, portanto, livre. Os amorreus, os heteus, os fereceus e os jebuseus na montanha. Então, tudo aquilo que é planície costeira e tudo que é interior, em dois paralelos estão, portanto, os cananeus. E no meio, o resto dos povos, né, perto das montanhas. Lembra que nós temos montanhas que vão descendo até cair depois no Mar Morto. Todos esses reis, versículo 5 nos diz, havendo-se ajuntado, vieram e acamparam junto às águas de Merom para combater Israel. Então, essa coligação, essa unidade dos reis é para atacarem primeiro, não serem atacados como tinha acontecido com outras nações. Versículo 6. Yahvé disse então a Josué: não temas diante deles, pois amanhã, esta mesma hora, eu os entregarei todos transpassados a Israel. Cortarás os jarretes de seus cavalos e queimarás os seus carros. Então, o que o Senhor está dizendo a Josué é que eles vão pedir o seu poder. De que maneira?
os carros que são levados por cavalos, portanto, né, vão ser quebrados de maneira que percam sua força. Versículo 7. Josué, com todos os seus guerreiros, os atacou de surpresa perto das águas de Merom e caiu sobre eles. Então lembra que eles tinham feito acampamento. Estão fazendo acampamento, estão preparando suas armas, estão ainda estudando as estratégias de combate, quando repentinamente eles são pegos de surpresa pelas tropas de Josué. Quer dizer, mal tiveram tempo de acampar, de preparar-se para a guerra, quando essa coligação é atacada pelo próprio Josué. Então, do mesmo jeito que tinha feito antes essa estratégia de ataque contra Ai, que era uma estratégia de guerra, faz a mesma coisa, quer dizer, não deixa o inimigo se preparar, não deixa que o inimigo recupere forças, portanto, para atacar, senão que eles são atacados primeiros. Versículo 8. Yahvé os entregou nas mãos de Israel, que os derrotou e os perseguiu até Sidônia Grande e até Macedó ao ocidente. Ele os feriu a ponto de não deixar deles nenhum sobrevivente. Então veja que interessante o que falava sempre, né? Continua, portanto, esse anátema, essa execução total de todos os homens, para não deixar sobreviventes. Versículo 9. Josué os tratou como Yahvé lhe havia dito, quer dizer, cortou os jarretes de seus cavalos e queimou seus carros. Então, tudo que era artigo de guerra, portanto, foi queimado. E os cavalos ficaram, portanto, com Israel. Então, nós vimos como acampamento, portanto, que pretendia atacar Israel, foi dizimado. Agora, quem queria atacar, que estava preparando, portanto, o ataque, era o rei de Assur. Então vamos ver o que vai acontecer agora com esse reino. Versículo 10. Nesse mesmo tempo, Josué voltou e tomou Assur, cujo rei matou a espada. Assur era outrora a capital de todos esses reinos. Então, o rei, por que fez essa coligação? Porque na história de Assur já existia um reino anterior. E depois, claro, tinha se dividido ao longo das épocas. Por quê? Porque muitas vezes nós tínhamos a divisão por causa da herança. Então, um rei tinha diversos filhos e depois, quando morria o rei, dava os reinos para os filhos. Então, muitas vezes nós tínhamos essas divisões. O que aconteceu é que o rei de Assur conseguiu trazer todo mundo que antes participava do mesmo reino a participar da guerra contra Israel. O que acontece? Ele é morto à espada por Josué. Então, ele sabe que a guerra veio, a intenção de atacar Israel veio dele. Então, ele volta, portanto, para atacar o seu rei na cidade. Diz, versículo 11. Passou também a fio de espada todo ser vivo que nela se achou, devido ao anátema. Não deixou nela nenhum sobrevivente e Assur foi queimada. Então, veja que Assur foi tratada com muito rigor. Não apenas foram mortos as pessoas, mas está dando a entender que também os animais. Tudo foi passado, diz todo ser vivente.
Ao ponto também depois de ser queimada, quer dizer, quando uma cidade é queimada é para realmente purificá-la, não fique nada. Versículo 12. Todas as cidades desses reis, bem como todos os seus reis, Josué os tomou e os passou ao fio de espada, em virtude do anátema, como havia ordenado Moisés, servo de Yahvé. Então, todos aqueles que participaram dessa coligação, todos os reis que se uniram, vão ter, portanto, agora a vingança da parte de Josué. Vão ser atacadas cada uma das cidades de onde eles provinham e vão ser, portanto, dizimados os seus habitantes. Então, veja como o anátema, portanto, está sendo forte ainda, né? Especialmente está sendo forte contra aqueles que estão invadindo Israel. Aqueles que queriam, portanto, atacar Israel, vão sofrer o ataque da própria parte de Israel. Versículo 13. Todavia, todas as cidades que estavam erigidas sobre as suas colinas de ruínas, Israel não as incendiou, salvo Assur, que Josué incendiou. Quer dizer, nós tínhamos uma coligação de diversos reis. Agora, o rei de Assur que tomou a iniciativa dessa coligação. E, portanto, quem sofreu mais foi o reino de Assur, a cidade de Assur, que foi exterminada, não fica nenhum sobrevivente e queimada. O resto que participou também com seus reis, ele fala apenas que foram mortos seus habitantes, não foram dizimadas nem queimadas. Diz Israel, não as incendiou. Versículo 14. E todos os despojos dessas cidades, inclusive o gado, os filhos de Israel o tomaram como presa de guerra. Então, os espólios, os animais, vão ser preservados, vão fazer parte, portanto, dos espólios de Israel. O que quer dizer? Quer dizer que aquela cidade que estava como chefe das outras, comandava as outras cidades para o ataque, sofreu um anátema total, ao ponto de ser queimada. Os outros não. Os outros foram preservados, os animais, resgatados os animais, portanto, para o próprio Israel. Diz, todos os seres humanos, porém, passaram ao fio de espada, até exterminá-los. Não deixaram nelas nenhum sobrevivente. Então, lembramos que nós falamos sempre desse anátema, que é uma total exterminação. Isto por quê? Porque Deus não quer que Israel se junte com outros povos, especialmente para não cair na idolatria. Se Israel deixasse viver os sobreviventes dessas cidades cananeias, em pouco tempo iriam, portanto, cair na idolatria, iriam abandonar o Deus verdadeiro. Então, a única maneira que se tem de evitar que exista, portanto, esse sincretismo, essa mistura do Deus verdadeiro com os ídolos, Deus manda cortar o quê? Todos aqueles habitantes que são idolatras. Versículo 15. Como Yahvé ordenara a seu servo Moisés, assim ordenou Moisés a Josué. E Josué o executou sem omitir uma só palavra daquilo
que Yahvé ordenara a Moisés. Então, quando no começo nós vamos ver já, Moisés vai entrando na terra prometida, vê os povos já que invadiram sua terra prometida, vai mandar, portanto, gente para espionar. Do mesmo jeito que mandou Josué também para Jericó. E também sobre o extermínio, a ordem dada a Deus a Moisés e que Josué também vai cumprir. Versículo 16. Assim Josué conquistou toda esta terra, quer dizer, a montanha, todo o Negueb, portanto o deserto, e toda a terra de Gósen, as terras da planície, a Arábia, a montanha de Israel e sua planície. Quer dizer, Josué vai ganhando terreno. Josué vai ganhando um território cada vez mais amplo. Por quê? Porque depois vai ter que dividi-los para cada uma das tribos. E são tribos que agora cresceram ao longo dos anos. São tribos, portanto, que estão hoje muito mais numerosas. Versículo 17. Desde o monte escarpado que sobe em direção de Seir até Baal-Gade, no vale do Líbano, ao pé da montanha do Monte Hermon, capturou todos os seus reis e os matou. Então, agora está avançando Josué e vai cada vez aumentando, portanto, o território. Versículo 18. Durante longo tempo, Josué fez guerra contra todos os reis. Nenhuma cidade fez a paz com os filhos de Israel, salvo os heveus que habitavam em Gabaão. Foi por meio de guerra que tomaram Gabaão, tomaram todas as outras. Então, lembra os gabaonitas que chegaram lá dizendo que eram de uma terra estrangeira e mentiram, né? Nós vimos na aula passada. Eles tinham conseguido, portanto, a paz com Israel. Foi a única maneira que eles encontraram para não serem atacados. Tiveram a paz, somente que vão virar lenhadores, lembra? E o resto não procurou, portanto, fazer a paz com Israel. Portanto, foram dizimados. Versículo 20. Yahvé havia, pois, decidido endurecer o coração desses povos para que combatessem Israel, para que fosse anátema, e para que não houvesse para eles remissão, mas fossem extirpados como Yahvé ordenou a Moisés. Então, nenhum deles procurou a paz, procurou fazer um pacto com Israel. Preferiam ir à guerra. E como preferiam ir à guerra, portanto, eram derrotados. Da mesma maneira que Deus endurecera o coração do faraó, lembra cada vez que Moisés apresentava um prodígio, cada um das 10 pragas, né? A cada vez o coração do rei, do faraó, do Egito ficava endurecido. Assim também o coração dos reis, que preferem ir à guerra do que fazer um pacto com Israel. Versículo 21. Naquele tempo veio Josué e exterminou os Enassim da montanha, de Hebron, de Dabir de Anabe, de todas as montanhas de Judá e de todas as montanhas de Israel. Está atacando também as montanhas. Lembra que tem cidades que para se defenderem ficam no topo da montanha, né? Então, inclusive, essas cidades estão sendo dizimadas. Voltou com as suas cidades ao anátema. Todas as cidades, portanto, foram exterminadas, né? Seus habitantes mortos. Versículo 22. Assim, pois, não restou nenhum dos Enassim na terra dos filhos de Israel. Versículo 23.
Josué tomou toda a terra exatamente como Yahvé havia dito a Moisés, e a deu por herança a Israel, segundo a sua divisão em tribos, e a terra descansou da guerra. Depois, portanto, que se chega ao consenso de que é suficiente, não precisa mais território, vai começar, portanto, a divisão das terras entre as diversas tribos de Israel. No capítulo 12 se faz uma recapitulação, portanto, de tudo aquilo que nós vimos, né? Um resumo daquilo que nós temos visto. Capítulo 13 diz assim: Ora, Josué se tornou idoso e de idade avançada. Quer dizer, agora estamos vivendo um tempo de paz. Já se fez grande parte das divisões, estão sendo realizadas divisões por território, e Josué, claro, com o passar do tempo vai ficando velho. Yahvé lhe disse: Eis que estás velho, em idade avançada, e ainda resta muita terra para conquistar. Olha que interessante, Deus está suscitando Josué ainda a continuar a luta. Esta é a terra, dirá, que ainda resta: a província dos filisteus, a terra dos Gesuritas, e vai dar, portanto, essa parte que corresponde também à Cananeia. Versículo 6. Todos os habitantes da montanha, desde o Líbano até Maserov, ao ocidente, todos os sidônios, eu mesmo os expulsarei diante dos filhos de Israel. Tu somente tens que distribuir a terra por herança aos filhos de Israel, conforme te ordenei. Então, antes de fazer a distribuição, antes de Josué morrer, precisa conquistar as últimas terras para que a divisão seja justa. Versículo 7. Agora, pois, divide a terra por herança entre as 9 tribos e a meia tribo de Manassés, desde o Jordão até o grande monte ao ocidente. Começa, portanto, logo a divisão, embora ainda falta um pouco de terra, então, para as tribos que ainda não chegaram. Eu imagino mais ou menos em torno de 60, 70 anos, a conquista assim, de Israel. Né? Josué, quando começa, era jovem, quer dizer, devia ter uns 20, 25 anos, vai até uns 75, então de 50, 60 anos de luta. Né? Versículo 8. Quanto a outra meia tribo de Manassés, juntamente com os Rebunitas e os Gaditas, havia recebido já sua herança, aquilo que Moisés lhes havia dado. Então, Manassés já tinha, uma parte da tribo de Manassés já estava, portanto, na sua terra. Versículo 10. Todas as cidades de Sião, rei dos amorreus, que havia reinado em Hesbom, até a fronteira dos filhos de Amon, que disseram um território bem vasto. E Galade e o território dos Gesuritas e dos Macatitas, com toda a montanha do Hermon e todo o Baçã até Selessa. Então, são os territórios próprios que já são ocupados e que pertencem à tribo de Manassés. Mas versículo 12 diz assim: os filhos de Israel, porém, não expulsaram os Gesuritas, os Macatitas. E Gesur, uma das cidades, e Macá, outra cidade, estão ainda no meio de Israel.
Quer dizer, são cidades que estão ainda populadas pelos antigos habitantes e que não foram tomadas. E continua, versículo 14. A tribo de Levi foi a única a que não se deu a herança. Lembra que a tribo de Levi, os levitas, não vão participar dessa distribuição das terras, porque serão os seus irmãos, as outras tribos, que vão sustentar a tribo de Levi. Versículo 15. Moisés deu à tribo dos filhos de Ruben uma parte segundo as suas famílias. Então, nós estamos verificando, já tinha uma distribuição, portanto, das 10 tribos e faltavam algumas. Está dizendo, Levi não participa e agora está passando a tribo de Ruben. Portanto, tiveram por território desde, então vai dar todo o perímetro, né? Toda a região que lhe corresponde. Versículo 23. Assim a fronteira dos filhos de Ruben foi o Jordão e seu território. Então, eles estão a partir do rio Jordão. Essa foi a herança dos filhos de Ruben, segundo suas famílias, com as suas cidades e suas aldeias. Então, Ruben talvez seria uma das tribos mais favorecidas, porque estão do lado do rio Jordão, e tudo que está perto do Jordão floresce, né? Lembra que nós estamos no meio de um deserto, e onde passa o Jordão se torna terra fértil. Falta ainda a tribo de Gade, versículo 24. Moisés deu à tribo de Gade, aos filhos de Gade, uma parte segundo suas famílias. Então, Moisés já tinha distribuído a tribo de Ruben, a tribo de Gade e a tribo de Manassés, a metade da tribo de Manassés, já é um território. Então, não precisava Josué, portanto, dar território a essas tribos, porque já tinham o seu território. Tiveram por território Jazer, toda a cidade de Galade. Versículo 28, para fechar, diz assim. Como? A distribuição dessa terra era aleatória? Não. Nós vamos ver, por uma questão, a distribuição se faz sempre o critério de Moisés, segundo o critério de fidelidade que também encontra Josué. Não uma distribuição aleatória, mas aqueles que estão mais perto na luta, aqueles que são mais fiéis, portanto, os comandantes vão ter uma melhor participação. Veja, por exemplo, Gade também, que foi feita a distribuição, também tem uma boa distribuição. Veja no versículo 27, diz, o Jordão e o território que vai até a extremidade do mar de Kineret, além do Jordão ao oriente. Quer dizer, também pegou uma parte muito boa do lado do rio Jordão. Então, a melhor distribuição, vamos dizer assim, foram feitas por Moisés. Os melhores lugares, quem distribuiu foi Moisés, a tribo de Ruben e a tribo de Gade. Depois, com as conquistas feitas por Josué, que vão ter, as outras tribos vão ter a sua parte. Mas aquelas que foram, aquela parte realizada por Moisés, já foi feita. E um dos melhores lugares, vamos dizer, Moisés disse, aqui vocês vão ficar. Por quê? Porque são as pessoas que estavam mais unidas a Moisés, na sua fidelidade. Agora, a tribo de Manassés, uma parte tinha recebido de Moisés, a outra parte não. Então, uma parte foi dada por Moisés e a outra parte, a outra metade, quem daria seria Josué. Vamos ver isto no versículo 29. Moisés deu a meia tribo de Manassés
uma parte segundo suas famílias, e ele vai dar, portanto, o território. Não é? Versículo 32 diz assim: essas são as heranças que Moisés deu à planície de Moabe, além do Jordão, diante de Jericó, ao oriente. Então, as melhores partes foram, portanto, dadas a Ruben, Gade e metade de Manassés. Portanto, Josué tem que fazer distribuição das 9 tribos e a metade de Manassés. Quer dizer, 9, contando Manassés, Gade 10, Ruben 11, e depois nós vamos ver Levi, que fica sem território, né? 12 tribos, portanto. Nós vamos passar agora ao capítulo 14, que é bem interessante, né? Diz assim: estas são as heranças que os filhos de Israel receberam na terra de Canaã, mostrando, portanto, como tinha sido a distribuição das 11 tribos, das 12 tribos de Israel, né? Que eles deram por herança ao sacerdote Eleazar e ao Josué, filho de Num, com o chefe da família das tribos dos filhos de Israel. Então, todo mundo tem o seu pedaço. Versículo 2: foi por sorte que receberam sua herança, conforme Yahvé havia ordenado por intermédio de Moisés, para as 9 tribos e meia. Então, as 9 tribos e meia, portanto, as 9 tribos mais a meia tribo de Manassés, e Josué que vai fazer a divisão. As outras tinham feito a divisão já Moisés. Versículo 3: Moisés já lhe havia dado herança às 2 tribos e meia, do outro lado do Jordão, mas os levitas não haviam dado herança entre eles. Então, todo mundo teve herança, menos os levitas. Eles são sacerdotes? Porque são a tribo sacerdotal. Então, eles vão viver do dízimo das outras tribos. As outras tribos vão ter que pagar sempre o dízimo do fruto, do gado, de tudo que eles têm, né, para a tribo de Levi. Porque não teve parte de herança, porque não teve parte na distribuição. Então serão as outras tribos a sustentar a tribo de Levi através do dízimo. Então veja que interessante, já existia o dízimo já nessa época, e é um dízimo que era uma participação, portanto, a tribo de Levi, enquanto ela sendo tribo sacerdotal. Ela queria fornecer, portanto, sacerdotes para todo Israel. Versículo 4. Os filhos de José, porém, formavam 2 tribos, Manassés e Efraim. Lembra que José do Egito, portanto, teve 2 filhos, né, que eram Manassés e Efraim. E esses 2 filhos, portanto, vão receber em lugar de quem? Dos levitas. Então nós temos os 2 filhos de José, portanto, vão participar também na herança. Versículo 6. Os filhos de Judá vieram ter com Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o cenezeu, lhe disse:
Bem sabes o que Yahvé disse a Moisés, homem de Deus, a meu respeito, em Cádiz. Então, aqui nós vamos ver uma história muito interessante sobre Caleb. E para isso nós vamos cair no livro dos Números. Nós vamos para o capítulo 13. E vamos entender o que está acontecendo aqui. Então, no capítulo 13 do livro dos Números, nos diz assim, nós estamos voltando, portanto, no tempo, hein? Estamos voltando para o tempo de Moisés. Moisés, quando nós estamos vendo agora em Josué, já tinha morrido. Nós estamos voltando no tempo. Capítulo 13, livro dos Números. Yahvé falou a Moisés e disse: envia homens, um de cada tribo, para explorar a terra de Canaã, que vou dar aos filhos de Israel. Enviareis todos aqueles que sejam seus príncipes. Então, vai mandar os melhores de cada tribo. Versículo 3. Conforme a ordem de Yahvé, Moisés os enviou do deserto de Fará. Estes homens, todos eles, chefes dos filhos de Israel. Então, o que interessa aqui? Nós vamos verificar, por exemplo, o versículo 6. Diz assim: da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné. Nós tínhamos visto Caleb no livro de Josué, no capítulo 14, falava assim, versículo 6. Os filhos de Judá, portanto, a tribo de Judá, vieram ter com Josué, e Caleb, filho de Jefoné, lhe disse. Então, nós vemos aqui a presença de Caleb no livro dos Números. É interessante, no versículo 16, diz assim: estes são os nomes, o nome de cada um daqueles que vão explorar, portanto, Canaã, um representante de cada tribo, e fala: estes são os nomes dos homens que Moisés enviou para explorar a terra. E Moisés deu a Oseias, filho de Num, o nome de Josué. Então, é aqui que Josué aparece. Aparece já ajudando, né, a Moisés, mas aqui nós vemos Caleb e Josué, portanto, sendo enviados para explorar a terra de Canaã. Versículo 17. Moisés os enviou para explorar a terra de Canaã. Diz: subir ao Negueb, ao deserto, e em seguida escalar a montanha. Agora, eles vão, portanto, explorar a terra. Versículo 21. Subiram eles para explorar a terra, desde o deserto de Sin até Rob, e chegaram ao Hebrom. Vamos pular um pedaço, versículo 25. Ao cabo de 40 dias, voltaram da exploração da terra. Lembra que eles tinham conseguido no Vale de Escol um ramo de uva, né? Com um cacho de uva, né? Então, estavam levando os produtos da terra para mostrar para o povo, né? 40 dias depois, diz, fizeram o seu relato, bem como toda a comunidade, e mostraram os produtos da terra, de tudo aqueles que foram colhendo, dizendo: olha, encontramos figo, encontramos uva, encontramos... Então, os produtos estão levando, dizendo, para eles é novidade, né? Lembra que passaram 40 anos no deserto, comendo só maná.
Então, muitos deles não conhecem os produtos que conheciam os seus antepassados, os seus pais no Egito. Versículo 27. O relato. Versículo 27. Relataram-lhes o seguinte: fomos à terra a qual nos enviastes. Na verdade, é terra onde mana leite e mel, eis os seus produtos. Até agora, um relato muito bonito, né? Contudo, aí que vem a dificuldade, versículo 28. O povo que habita é poderoso, as cidades são fortificadas, muito grandes. Também vimos aí os filhos de Enaque, portanto poderosos, fortes, gigantes. Quer dizer, eles estão voltando para Moisés dizendo: olha, não adianta a gente atacar que vamos perder. Nós somos gafanhotos diante daqueles gigantes. Versículo 30, olha que interessante. Então Caleb acalmou o povo reunido diante de Moisés. Aqui que aparece Caleb. E diz: devemos marchar, disse ele, e conquistar essa terra. Realmente podemos fazer isto, quer dizer, diferente daqueles outros homens que voltam quase que derrotados, Caleb não. Versículo 31 diz assim: os homens que o haviam acompanhado disseram: não podemos marchar contra esse povo, visto que é mais forte do que nós. Então veja como eles querem abafar a voz de Caleb. E puseram-se a difamá-lo, a difamar diante dos filhos de Israel a terra que haviam explorado. A terra que fomos explorar é terra que devora os seus habitantes. Todos aqueles que lá vimos são homens de grande estatura, gigantes, poderosos, dão medo. Versículo 33. Lá também vimos gigantes. Tínhamos a impressão de sermos gafanhotos diante deles e assim também lhes parecíamos. Então, o que quero que vocês vissem é exatamente a figura de Caleb. Então, nós vamos ver o que vai acontecer com Caleb já já. Voltamos, vocês deixam marcado ainda o livro de Números, e nós voltamos para Josué, capítulo 14. Então, o que está dizendo Caleb no versículo 6 diz: bem sabes o que Yahvé disse a Moisés, homem de Deus, a meu respeito. Eu tinha 40 anos, quando Moisés, servo de Yahvé, me enviou de Cádiz para espionar esta terra. Eu lhe fiz um relato sincero, diferente do relato dos outros, cheio de medo, né? Mas os irmãos que haviam subido comigo desencorajaram o povo, ao passo que obedeci perfeitamente a Yahvé, meu Deus. Naquele dia Moisés fez este juramento: certamente a terra em que pisou teu pé te pertenecerá por herança, a ti e aos teus descendentes para sempre, porque obedecestes perfeitamente a Yahvé, meu Deus. Então vamos ver de novo o livro dos Números, capítulo 14, versículo 38. Então, diz assim, estamos no livro dos Números, voltamos de novo. Os homens que Moisés havia mandado para explorar a terra e que ao voltar havia excitado toda a comunidade de Israel a murmurar contra ele, desacreditando a terra. Tais homens que inflamaram perversamente a terra foram feridos de morte perante Yahvé. Então diz, pela covardia deles, logo morreram. Dos homens que foram explorar a terra, somente Josué, filho de Num,
Josué, que vai ser, portanto, comandante, e Caleb, filho de Jefoné, permaneceram vivos. Foram preservados, portanto. Foram preservados por quê? Porque foram fiéis a Deus. Foram fiéis. Então, é isto que nós voltamos, portanto, ao livro de Josué, e o que está dizendo agora Caleb. Tem uma parte que me pertence, porque foi Moisés que me deu. Versículo 10. Caleb falando. Desde então, Yahvé me guardou com vida segundo sua promessa. Lembra que todo mundo morreu, menos Josué e Caleb. Estão falando os dois que foram fiéis ao Senhor. Faz 45 anos que Yahvé fez essa declaração a Moisés, quando Israel andava pelo deserto, e eis que agora estou com 85 anos. Quer dizer, Moisés disse, eu te prometo que onde você pisou vai ser teu. O que ele está fazendo agora, Caleb está cobrando. Foi Moisés que prometeu, e a palavra de Moisés tem valor. Falou que essa terra é minha, então eu quero tomar posse. Estou com 85 anos, está dizendo. Versículo 11. Estou tão robusto hoje como no dia em que Moisés me confiou essa missão. Minha força de hoje como a minha força de então, para combater, para ir e vir. Dizendo, ainda tenho condição de governar. Agora, pois, que se me dê esta montanha de que me falou Yahvé naquele dia. Ouvistes naquele dia que lá estamos em Assim e grandes cidades fortificadas. Porém, se Yahvé está comigo, eu expulsarei, como disse Yahvé. Então, ele está dizendo, tem uma região que ainda Moisés me prometeu e que ainda tem algumas tribos que nós vamos ter que derrotar. Mas eu estou jovem, eu consigo. O que ele está fazendo, portanto, é cobrando uma dívida. Moisés prometeu, se passaram 45 anos, hoje estou com 85, eu quero pegar Josué, o que Moisés me prometeu. Que se me dê esta montanha, né? Josué disse, 13, versículo 13, Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança, o monte Hebrom. Por quê? Porque Moisés tinha prometido. Assim Hebrom permaneceu até hoje como herança de Caleb, filho de Jefoné, porque seguiu sem desfalecimento Yahvé, Deus de Israel. Então, a promessa que lhe fizera Moisés de ser a sua terra, agora sim Caleb vai tomar. E vai tomar, e diz, e a terra descansou da guerra. Então, se faz, portanto, a distribuição para cada uma das tribos, já se tem um território que Israel precisava, cada tribo com seu território. Lembra que a única que não vai ter território é a tribo de Levi, mas a tribo de José, que foi desdobrada entre Efraim e Manassés, vai fazer, portanto, que sejam 12 tribos tomando parte da divisão. Me entende o que quero dizer? Josué foi dividido em 2 tribos, então agora são 12 tribos que vão se instalar, mesmo que se a tribo de Levi vai estar espalhado em todas as outras tribos. Por quê? Porque todas as tribos precisam de um sacerdote. Todas as outras tribos precisam, portanto, de que se realize aí o culto sacerdotal próprio dos judeus.
Então a tribo de Levi vai estar espalhada em todo o território das 12 tribos. Por isso que ele não tem um território próprio. E digo 12 tribos porque agora a tribo de José foi dividida em duas. Efraim e Manassés. Então ocupou, portanto, o lugar da tribo de Levi. E a tribo de Levi está, portanto, presente em todo o território, em todas as tribos. Por quê? Porque tem que ter sacerdotes em todo lugar onde tiver judeu. Em cada uma das 12 tribos, portanto. Então é bonito verificar como que se faz a invasão, muitas vezes resultando no anátema, e como muitas vezes a palavra de Moisés, depois de quase 50 anos, em que fizeram a promessa a Caleb, se realiza não na pessoa de Moisés, mas sim na pessoa de Josué. Porque eles sabem que Moisés falou a verdade. E seria assim de Caleb, mesmo estando velho, porque ele passaria para sua família, sua descendência, o Monte Hebron. O famoso Monte Hebron. Então, agradecendo ao Senhor, mais uma aula com vocês, onde nós vemos, portanto, essa distribuição desse território entre as 12 tribos de Israel e a tribo de Levi, participando de todo esse território enquanto tribo sacerdotal. Vamos pedir a presença de Nossa Senhora. Hoje nós celebramos aqui na paróquia Nossa Senhora das Dores, onde celebramos a exaltação da cruz, a presença de Maria também, na dor de seu Filho Jesus, na presença de Maria também na nossa vida. Vamos pedir para aquele que nos abençoe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Obrigado.